Olá, meu querido, minha querida. Eu quero falar hoje sobre o trigo e o joio que está em Mateus capítulo 13. A palavra do Senhor diz que o semeador saiu a semear e semeou o trigo, né? E também de noite, eles dormindo, o inimigo veio e plantou o joio. E o joio e o trigo foi plantado na mesma terra, que significa, simboliza o nosso coração, porque o Senhor conta uma parábola, né? Da terra que foi plantada, a semente foi plantada no caminho, entre os pedregais, entre os espinhos e boa terra. Mas a pergunta nesse momento para você que está aí do outro lado da tela é: que tipo de planta você tem alimentado? O joio ou o trigo? O joio não vai crescer se você meditar na palavra, orar, buscar. Se você ali se alimentar pela palavra de Deus, claro que vai dar muitos frutos. O seu trigo será uma boa colheita. Mas se você der ênfase às palavras contrárias do inimigo, das pessoas mal, ela vai te atingir e o trigo vai ficar sufocado. Quem está crescendo, quem vai brotar na tua seara? Quem é que vai, qual é a colheita, meu querido, minha querida, que você vai colher nessa plantação, nessa sua seara? É a colheita do joio ou do trigo? Para começar, o joio ele é só paia, ele sufoca a verdade. A mentira tem sufocado a verdade em sua vida, as palavras contrárias? Ou o trigo tem prevalecido, nada tem te abalado? Porque a palavra de Deus, ela tem a supremacia da autoridade. Ela nada poderá contra a verdade a não ser pela verdade. Mas você tem dado ênfase à mentira de Satanás? Aquelas pessoas que têm palavras contrárias, pessoas pessimistas, que falam que você é um derrotado, que você não vai vencer, que você está fazendo, está servindo a Deus, mas a sua vida não muda, você não passa disso e tudo, e você vai deixando isso entrar no seu coração. Você está alimentando o seu joio, meu querido, e essa palavra de Deus vai ficando sufocada. O que tem sufocado o joio nessa seara? Os cuidados desse mundo? O que tem sufocado? Os espinhos, qual é os espinhos? O que tem sufocado essa plantação de trigo dentro do seu coração, que é a palavra de Deus? Ei, o campo é o mundo. Ei, mas a semente, o solo é o nosso coração. Que tipo de palavra você tem alimentado, meu querido? Você tem alimentado o joio no seu coração, nessa plantação, ou você tem alimentado o trigo, que é a verdade, a palavra de Deus, inspirada, cheia de unção? Se seu coração está cheio da palavra de Deus, meu querido, se você medita, ora, busca, você está protegido. Todas as palavras contrárias serão eliminadas. Paulo diz em Efésios capítulo 6, do 10 em diante, o capacete, as entradas. Isso é a entrada de plantação do joio, também do trigo. Que tipo de palavras você tem ouvido? Que tipo de alimento você tem alimentado na sua seara? O joio ou o trigo? Palavras contrárias que você deixa entrar para o seu coração e tem alimentado, e tem minado, tem sugado a vitamina. Esses galhos, a Bíblia fala sobre os galhos sungadores, que sugam a vitamina do solo, das raízes, que está plantada dentro do nosso coração. O Senhor estava falando de uma plantação, era uma metáfora. A palavra do Senhor, ela tem três formas de você entender: literária, figurativa e alegórica. O Senhor fez aqui uma alegoria, mas estava falando do nosso coração, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, daquilo que vemos e ouvimos pelos nossos ouvidos, que a palavra diz em Romanos capítulo 10, 30, 17, que a fé vem pelo ouvir, meu querido, e ouvir a palavra de Deus. Oh, meu querido, que tipo de alimento você tem alimentado a sua seara? O trigo ou o joio, com palavras maléficas que vêm para destruir,
para tirar os frutos. Qual é a colheita que você vai colher? Está em Mateus capítulo 13. A parábola ali, Senhor, você vai ler e ali você vai ver que coisas maravilhosas. Então, meu querido, minha querida, talvez o jogo tenha sufocado a verdade de Deus, os cuidados dessa vida. Ali está falando para crente, meu querido. Que palavra o inimigo plantou na tua seara, dentro do teu coração? O jogo tem um poder, ela dá fruto, que é os frutos do Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, que está em Gálatas capítulo 5. O fruto, a paz, a alegria, a bondade e tantas coisas, o domínio próprio. Se o jogo tem sufocado essas bênçãos do fruto do Espírito, meu querido, você está vivendo uma vida de miséria, porque não dá ênfase à verdade de Deus, mas dá ênfase ao que o inimigo fala. Deus fala várias e várias vezes, e você, uma vez só que o inimigo fala, você dá ênfase, acredita naquilo que o inimigo falou, coisa que Deus não falou, porque ele diz: eu sei que pensamentos que eu tenho os vossos respeitos. Em Jeremias, lá em Jeremias, meu querido, 29, 13 em diante, e o próprio Jó diz que nenhum dos pensamentos de Deus serão impedidos. Você está alimentando, Satanás está alimentando algo em tua vida que o próprio Deus não falou. E isso, o jogo está crescendo, está sufocando o trigo. Talvez um vacilo que você deu, Satanás está usando isso. Você dormiu, você adormeceu, e ele veio e plantou esse jogo dentro do seu coração. Mas Deus quer arrancá-la hoje. Deus transforma até as nossas ervas daninhas. Deus ainda faz das nossas sarças chamas ardentes, meu querido. Creia somente. Responda para você mesmo: que colheita você vai ter? Quem está crescendo mais na sua seara, que é o seu coração, o joio ou o trigo? Amém? Que Deus abençoe. Espero que sirva uma grande lição essa palavra para você.